Saudações, caro aluno, cara aluna do segundo ano técnico em recursos humanos. Estamos aqui com a disciplina de Mundo do Trabalho, é uma revisão da primeira unidade e nós estamos aqui na nossa primeira aula. Vou pedir para vocês que inicialmente inscrevam-se no canal, clica aí no sininho, vá na opção de todas, para que vocês recebam as notificações assim que essa aula, qualquer das aulas, a série de aulas for lançada para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Então, na primeira aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma questão que futuramente vai definir, né, o futuro, provavelmente vai definir o futuro de vocês. Tendo em vista que as profissões elas têm começo, meio e fim, certo? Eu vou contar um pouco aqui sobre a história das profissões e a gente vai perceber que no passar do tempo essas profissões elas vão acabando, vão ficando extintas, certo? E o mercado de trabalho vai deixando de oferecer essas oportunidades, como alusivo a isso, as oportunidades de emprego vão diminuindo. A tendência é que a tecnologia comece a tomar conta do mercado de trabalho. E para isso você precisa estar qualificado. Então, até para que você possa decidir amanhã ou depois que profissão você deseja seguir, é importante que você saiba definir já de inicial o que você quer ser, o que você quer seguir, a profissão que você deseja desenvolver na sua vida, certo? Para isso é necessário que você observe a rentabilidade, o que ela oferece de recursos tecnológicos para que você possa trabalhar, o que ela oferece de oportunidades, entre outras coisas. As profissões ao longo da história. Por exemplo, essa imagem aí, ela remete a quê? O que você vê hoje quando... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de frequentar um clube de boliche, mas veja quantas pessoas tem trabalhando aí hoje, né? Quer dizer, nesse espaço aí, nessa foto. Essa é uma foto muito antiga e que inclusive está em preto e branco, né? E nós temos aí cinco pessoas, né? Tem um reserva ali, parece que talvez só observando, mas se você analisar, vamos supor que 5 pessoas trabalhando, porque um tem que fiscalizar para ver se todos os elementos, né, todos os objetos estão arrumados na mesma proporção, na mesma organização. Então tinha que seguir todo um padrão estético para que esse jogo pudesse acontecer. Então os jogadores do lado oposto ficam os jogadores, eles jogam a bola para poder derrubar esses pinos aí do boliche. Então o que acontece hoje? Em vez de 5 pessoas, né, a depender da quantidade de pistas, porque geralmente um espaço como esse, não sei se vocês já observaram, é até um jogo que ele me parece que nas Olimpíadas também existe o jogo de boliche, ele é disputado também nas Olimpíadas. Então e alguns campeonatos internacionais. Então vocês percebem o que aí? Tem 5 pessoas trabalhando. O dono desse empreendimento, naturalmente, se ele modernizando o seu jogo, o seu ambiente de trabalho, ele vai colocar apenas uma pessoa para trabalhar aí. A tecnologia ela faz essa substituição. Ela tira o emprego desses 4 e deixa apenas um operando uma máquina que vai fazer todo esse processo. E qual é a vantagem disso? Ganha-se tempo, porque a máquina é muito mais rápida, muito mais eficaz no colocar dos pinos, levantar os pinos. Eles ficam deitados, eu não sei se vocês já viram, mas eles ficam presos a um cabo, né? Um cabo, eu não sei se de nylon ou de aço, alguma coisa desse tipo. Eles ficam presos, na hora que eles caem, aí a máquina automaticamente faz a contagem ali, levanta eles, colocam todos na mesma posição, no mesmo lugar.
Então não ganha-se muito tempo com isso e naturalmente a economia em relação aos custos sociais, né, as despesas sociais aí, que seria no caso a contratação de pessoal para trabalhar. Como se deu o início das profissões no mundo? Na Grécia Antiga, os homens ficavam encarregados dos trabalhos relacionados a plantar e colher. As mulheres, por sua vez, ficavam encarregadas pelo trabalho doméstico, como costurar, fazer roupas, cozinhar. O que hoje em dia isso já está fugindo um pouco do padrão, né? Você já consegue ver que tem famílias que o marido fica em casa cuidando da casa e a mulher sai para trabalhar, já é o oposto. Então houve uma inversão de valores aí. Então as mulheres tomando seu espaço de trabalho, como naturalmente eu acredito que deve ser, e todos todo um processo, todo um conceito que se tem, na verdade, de, de conceito construído enquanto família, ele se desconstruiu. Não é que a gente pode dizer assim, ficou. Não tem nada bagunçado, né? Como diz, bagunçou tudo. Tem pessoas que falam assim, bagunçou tudo. Hoje moram dois homens juntos numa casa, moram duas mulheres juntas, são casados, etc. Criam filhos. Mas hoje o modelo de família não é mais aquele modelo pai, mãe, filho e filha. É um casalzinho, o marido e a mulher. Esse processo ele tem mudado com o decorrer do tempo, certo? É uma questão que a gente não pode nem entrar em discussão, pelo menos por agora. Bom, na Roma Antiga, segundo registros, existiam mais de 268 profissões, olha só, naquela época, né? Desde os pescadores, mercadores de sal, o cara ficava lá gritando que estava vendendo sal e naquela época o sal era uma mercadoria assim bastante comercializada, bastante valiosa, né? Quanto é o quilo de sal hoje, né, gente? Inquestionável isso. Na Idade Média, com o desenvolvimento do comércio, as rotas comerciais, veio a Era do Ferro, os sapateiros, mestres de obras, comerciantes, banqueiros. Uma curiosidade interessante, né? Aqui fala que os filhos sempre seguiam os passos dos pais, né? E hoje você vê que a coisa mudou. Os pais, eles já não, ou não querem que os filhos sigam aquela profissão que ele está seguindo. Por exemplo, eu não vou dizer para meu filho virar professor, ele se tornar professor, né? Mas se ele quiser, se for um desejo dele, tudo bem. Mas tem outro detalhe, a gente não pode definir o que um filho, uma profissão que um filho deve seguir. Por quê? Isso vai depender do gosto dele, ele vai ter que fazer o que vocês estão fazendo, assistindo um vídeo, aula, vocês vão analisar, escolher a profissão que realmente querem seguir e a partir daí vocês tomarem os direcionamentos. Mas a gente não pode definir o que uma pessoa quer seguir. Eu não posso dizer para meu filho você vai ser advogado se ele não tiver tendência, não tiver aptidão para isso. Eu não posso dizer para minha filha você vai ser administradora, mas ela tem tendência para a área da saúde. Então são coisas que a gente deve reconsiderar, tá legal? Bom, então o que acontecia? Até então, os filhos, eles geralmente seguiam a profissão dos pais, ou por opção, ou às vezes pela questão da inquisição. Não, você vai ser isso. E o filho acabava seguindo o gosto do pai e da mãe. O desenvolvimento tecnológico pós-revolução industrial trouxe muitas mudanças nas profissões. Hoje temos engenheiros, médicos, biólogos, dentistas, jornalistas. Assim, é impressionante, né, a quantidade de profissões que foram criadas no decorrer do tempo. É importante destacar também que antes dessas profissões podia ter os nomes e eram bem arcaicas, né? Bom, aqui a gente pode ver nessa imagem
essa figura de uma mulher contente, né? Eu não sei por qual motivo, mas a gente tem aqui uma máquina de escrever. Eu tive a oportunidade de digitar, não em uma máquina dessa. Na verdade, não era digitar, né? Era datilografar. Eu fiz, inclusive, curso de datilografia. Eu não sou tão velho assim, né? As máquinas onde eu morava que acabou ultrapassando o tempo. Vamos supor que seja isso. A máquina de escrever ela foi substituída pelo computador, era mais conhecida, né, como a máquina de datilografia. E essas máquinas que muitos escritores famosos, né, como nós temos aí Machado de Assis, entre outros, Jorge Amado, que usavam para escrever os livros que eles tinham, inclusive. Primeiro passava por esse processo para depois ir para o processo de na gráfica. Aqui a gente já pode ver, né, no que aquela máquina imensa se tornou, a máquina de, 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 de datilografia se tornou um computador. Hoje o netbook, hoje a gente carrega um computador no bolso que é o celular, certo? Bom, aí o que é que nós temos aqui? O trabalho robotizado irá muito além de tarefas repetitivas. Diz igreja que pode é, também é professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que as redes hoje, neurais, inteligência artificial, o conhecimento de processo decisório podem sim ser incorporados por uma máquina. Né? Ou seja, tem algumas profissões aí que eu vou falar para vocês nesse instante, vocês vão até ficar assustados. Mas tem profissões que infelizmente vão desaparecer no decorrer do tempo, né? No longo de 10, 15, 20 anos. Está aí uma delas, piloto de avião. E aí, gente? Vocês vão confiar em um computador que está pilotando um avião? Ou vocês preferem uma pessoa, lá, o humano mesmo? Quando a profissão será automatizada? A previsão dentro dessa pesquisa é que de 2025 e 2030, justificativa de especialistas, né, o termo piloto automático, né, está longe de soar estranho, porque isso já existe, já acontece isso. O piloto automático ele já pilota um avião. A gente muitas vezes está ali, está pensando que o piloto que está comandando tudo, mas na verdade ele está lá de boa, né? Como diz a galera. Tranquilo e o avião tá ali, voando normalmente e fazendo todo o processo. Então tudo automatizado. Atualmente, na maioria da parte do tempo, sistemas computadorizados já pilotam as aeronaves, é o que eu acabei de falar. Anestesista, né? Todo mundo que precisa fazer cirurgia tem que passar pela anestesista, que nome, meu Deus, desculpa. Porque vocês precisam saber se vocês têm alergia a algum medicamento, vai precisar analisar se a anestesia vai ser necessária realmente, se ela vai ser local, se ela vai ser geral, qual o risco que você corre numa cirurgia. Então tudo isso é importante. Então o anestesista ele tem essa responsabilidade. Quando a profissão será automatizada? Tá pertinho, gente, 2025, né? Então daqui para lá a gente tem o que? Estamos em 2020, né? Temos 5 anos aí para isso acontecer. Isso é uma perspectiva, isso é uma projeção, é uma pesquisa que foi feita para ver, né, se dentro desse processo realmente isso vai acontecer. Porque o que eles estão pensando, como vocês podem ver aqui, é na questão dos custos, certo? Olha aqui, o custo do procedimento cai de 2.000, né, para $150, né? Estamos falando em dólares aqui, para um acompanhamento. Então a saúde vai ficar mais barata, né? Porém a gente não sabe se mais arriscada. Engenheiro de software.
Olha só, engenheiro de software, ou seja, os computadores vão construir eles mesmos, é isso? Pois é. Então, essas profissões são algumas das que vocês provavelmente não devem ou não deveriam estar pensando em seguir. Funcionários de bancos e seguradoras também é uma outra situação que a gente está perdendo o mercado de trabalho. Aí você me pergunta por quê, qual o motivo? Bom, vocês antigamente, algum tempo atrás, não tão distante, tinha que levar, chegava no banco, eu quero abrir uma conta. Se fosse poupança ou corrente, independente da conta, você precisaria de cópia de CPF, RG, título de eleitor, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão do identidade do cachorro, tudo que era documento você tinha que apresentar para abrir uma conta no banco. Hoje, como é que você abre uma conta no banco? Você baixa um aplicativo no seu celular, você entra no site do banco através do aplicativo, você faz todo o cadastro e você recebe o seu cartão em casa. Olha que facilidade. Você antigamente, além de apresentar toda a sua documentação, leva fotocópia de tudo, você ainda tinha que, além de tudo, você ainda tinha que disponibilizar um valor fixo para deixar já depositado. E também ainda tem outra questão. O cartão você tinha que buscar lá no banco, porque geralmente você solicitava, tinha duas opções. A, a recepcionista ou o recepcionista, a pessoa que estava lá te atendendo, lhe dava duas possibilidades. Ou você receber o seu cartão em casa, através dos correios, ou você receber lá no banco. Mas eu não sei por qual motivo só caía no banco. Você tinha que ir lá buscar, certo? E tem outra, você tinha que estar de 15 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias para poder chegar o cartão. E você tinha que estar indo lá para ver se o cartão realmente já tinha chegado ou não. Bom, é, essas novas tecnologias, tem algumas empresas que eu posso até citar o nome aqui, como a PagSeguro, a Samap, outras empresas aí que, que são empresas, são bancos, né, virtuais. Elas oferecem máquinas para você comercializar, assim, é muito para atender a necessidade do empreendedor ou até mesmo as pessoas que não são acabam se tornando, porque uma pessoa que vende perfumes de marcas como a Natura, Boticário, Avon, o que é que eles vão fazer? Ela vai começar a vender, geralmente ela vende para receber com 30 dias, 60 dias, e aí ela tem a opção de é, receber através do cartão de crédito ou de débito. Ela leva a maquininha, a cliente coloca, ela faz todo o procedimento e recebe o seu dinheiro em conta. É uma transação muito mais segura e assim já livra um pouco mais da questão do calote. Bom, no que tange a expectativa de novas vagas serem extintas, a gente está vendo aí, por exemplo, tem um banco, o Banco do Brasil, por exemplo, e eu vejo que cada dia que passa, pelo menos na agência aqui da cidade, cada dia que passa vai diminuindo o número de clientes. Eu conversando até com uma funcionária que foi uma ex-colega de faculdade, ela estava dizendo que a ideia do banco é aniquilar mesmo essas questões. Tem alguns lugares, inclusive, que já tem agências que foram fechadas. Então a tecnologia vai tomar esse espaço. É importante que a gente fique atento a essas coisas. Taxista, né? Hoje você já ouve mais falar de Uber do que propriamente o taxista. Esse mercado ele ficou um pouco restrito porque a burocracia era muito grande para se adquirir um táxi, era muita exploração que tinha em relação à aquisição de um veículo com placa vermelha para rodar, principalmente dentro de uma capital. E eu percebi isso em Salvador uma certa época conversando com um taxista. Então os caras tinham que trabalhar igual loucos para poder conseguir pagar, além do carro, pagar todo mês aquela empresa.
E também foi uma de monopólio, né? Foi uma grande guerra logo quando essa conexão aí, o pessoal do Uber chegou, foi um choque muito grande, cultural, porque corridas que você fazia e pagava 30, 40 reais, você passou a pagar 15, 12, 10 reais e você levar amigos junto com você, então não pagava nada além disso. O valor era bem risório, é bem risório. Então, esses caras aí, os taxistas, eles começaram a perder mercado. Com isso, ou eles optavam para ser Uber, trabalhar como Uber também, ou abrir a mão da profissão. Então é uma profissão realmente que tá deixando de ser extinta, está se tornando extinta justamente por conta dessas novas tecnologias. Bom, gente, aqui a gente finaliza essa revisão, né? Eu vou solicitar que vocês façam uma pesquisa e dentro dessa pesquisa vocês escolham uma profissão dessas que vai deixar de existir nos próximos 10 anos. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão considerar essas questões abaixo. A primeira questão fala: por que esta profissão está deixando de existir? Qual a dificuldade de se conseguir profissionais para esta determinada área, ou seja, da profissão que você escolheu para você falar sobre ela? Isso é um trabalho individual. Existe qualificação profissional ainda para esta profissão? É uma pergunta. O que aconteceu ou o que está acontecendo com estes profissionais que exercem esta atividade futuramente extinta? Certo? O que está acontecendo com eles? A exemplo, o taxista, ele está deixando de ele está deixando de fazer a sua de trabalhar como taxista. Será que ele está deixando de se alimentar? Será que ele está deixando de tá perdendo seus valores, né, em relação a dinheiro? Então tudo isso eu quero que vocês façam um parâmetro, tá bom? É muito tranquilo, eu acho que vocês vão arrasar aí, tá bom? Desejo boa sorte para vocês e vai desculpando um pouco minha voz, que eu não estou muito legal hoje, com a mudança de clima, a gente acaba sofrendo um pouco, certo? Desejo boa sorte para todos.